Vamos lá, chegamos então para mais um Correspondente Médico e você pode sempre participar, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida. Não existe pergunta boba neste quadro, hein, gente? Vai lá no Twitter, deixa sua mensagem, mas tem de lembrar de marcar a gente, viu? Hashtag Correspondente Médico. E aí, na sequência, eu posso encaminhar sua pergunta para o doutor Fernando Gomes. Doutor, como sempre, bem-vindo. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. E quem vai trabalhar muito também nos próximos dias, aliás, ainda mais do que já trabalham, são os professores. Porque a gente tem de falar sobre a obrigatoriedade das aulas presenciais. Pelo menos 9 estados já adotaram essa medida. Aqui em São Paulo, por exemplo, as escolas estaduais e também as particulares voltam a ter aulas presenciais na próxima segunda-feira. Só poderá assistir às aulas pela internet quem apresentar um atestado médico. Então, alguma criança que tem alguma comorbidade, o pai está ali inseguro, não é? Como é que vai ser esse retorno? Pode ficar em casa, mas tem de ter um atestado médico e conversar diretamente com a escola. Tem de usar máscara ainda e também aquela missão de ficar passando álcool em gel o tempo todo nas mãos. Só que a partir do mês que vem, os estudantes não vão mais precisar manter o distanciamento de 1 metro entre as carteiras. E essa deve ser a grande mudança, não é, doutor? Ao menos daquilo que a gente vê de regrinha dentro da sala de aula. O distanciamento de 1 metro não é mais necessário. Mas e o coração inseguro da mãe e do pai? Como é que fica nessas horas, doutor? Pode ficar tranquilo? Elisa, acho que se a gente olhar de fora para dentro, a gente pode entender que estamos num momento desafiador, mas com mais tranquilidade. Quase 50% da população brasileira já foi vacinada. A gente entende que já existe um avanço em relação ao combate ao coronavírus. E agora, na verdade, esse retorno, ele traz alguma flexibilização, mas não toda e não absoluta, né? A utilização de máscara, o cuidado com a higiene às mãos, o não levar aos olhos, à boca, ao nariz, enfim, continua sendo da mesma maneira. Mas essa redução do distanciamento, entendendo como todas as medidas tomadas, acaba sendo o passinho inicial que pode ser dado. Porque você imagina o seguinte, o coronavírus se espalha através de gotículas que saem, por exemplo, pela saliva, no espirro, na tosse, na conversa e assim sucessivamente. A criança não vai ficar parada durante toda a sua aula presencial. Então, na verdade, mesmo que essa distância ela não seja ali demarcada, a gente sabe que isso é algo muito difícil de ser controlado, mesmo anteriormente, se a determinação fosse essa. Então, dentro do nosso caminho de flexibilização e volta ao normal, essa acaba representando o primeiro passo, né? Acaba sendo a primeira medida, na verdade, mais próxima do normal de anteriormente adotado. Doutor, levando em conta esse exemplo que o senhor trouxe a respeito da máscara, por exemplo, então, agora não vai ser mais obrigatório, pelo menos quando a gente observa aqui, vou levar o exemplo à cidade de São Paulo. Você não precisa mais manter 1 metro de distância, mas você tem de continuar usando máscara. Se desde o começo da pandemia, nós brasileiros todos seguíssemos absolutamente essa regra, usar máscara em todos os ambientes, colocar bem a máscara, trocar a máscara a cada tantas horas e tal. Se a gente fosse eficaz no uso da máscara, será que a gente já não poderia ter voltado a flexibilizar diversas atividades se a gente seguisse mesmo essa regrinha? Porque é por meio de gotícula ou espirro que a gente transmite o vírus, né? Em teoria, a gente teria algum controle, doutor? Não, talvez se a gente tivesse todos, na verdade, adotado da mesma maneira, provavelmente isso poderia acontecer de uma forma um pouco mais precoce. Mas a gente precisa chamar a atenção aqui, Elisa, que na verdade é a vacinação que acaba impactando bastante em todo esse contexto de imunidade. Podemos falar até almejando aí a imunidade de rebanho, né? Sem contar a própria onda da própria doença que passa, apesar de varrer e levar muitas pessoas, também deixa ali uma memória imunológica. Então, a nossa realidade de hoje é diferente da do ano passado, por exemplo. Então, acho que assim, a gente vai ter, na verdade, um número bem presente sempre como forma de olhar se as coisas estão sendo feitas adequadas ou não. Infelizmente, acaba sendo o que reflete 2, 3 semanas depois de qualquer medida de maior flexibilização, que é o número de internação em ambiente de terapia intensiva e óbito. Então, assim, é lógico que a gente está sempre atrás quando a gente olha esse índice. A gente não quer, na verdade, correr atrás e perder pessoas queridas. Claro. Mas, na verdade, acaba sendo um número contundente que faz com que a gente possa cercear se o caminho adotado realmente está sendo feito da forma adequada. Por falar em imunização, aproveito para acrescentar a informação que nos últimos dias o Brasil atingiu 100 milhões de brasileiros completamente vacinados, ou seja,
imunizados, que tomaram a segunda e a primeira dose, ou que chegaram no posto e encontraram a vacina de dose única, a vacina da Johnson. 100 milhões de brasileiros. Lembrando, né, Elisa, que a gente começou dia 18 de janeiro. 18 de outubro está chegando. Então, mais ou menos no período aí de 10 meses, não é isso? A gente conseguiu imunizar praticamente metade da população. Isso é importante a gente falar também, porque não é só problema. A gente também tem que celebrar vitórias, na verdade, e continuar com um passo firme aí para combater todo esse problema que a gente vem vivenciando. Cada uma morte a menos, se a gente imaginar que poderia ser um irmão nosso, uma mãe, um filho, essa uma morte faria muita diferença, né? Então, seguimos aí a conta-gotas atrás de todos os brasileiros vacinados. Próximo assunto que a gente traz aqui para vocês tem a ver com o futebol, mas não exatamente com o praticar o futebol. Um jogador brasileiro, Patrick Maia, que foi revelado no Remo do Pará, mas estava jogando em Malta, na Europa, interrompeu a carreira aos 32 anos de idade. Motivo para isso? Ajudar a cuidar do filhinho dele, o Luca, que tem 2 aninhos e foi diagnosticado com um tipo de câncer chamado de neuroblastoma. O filho começou o tratamento lá na Europa, mesmo em Malta, mas foi transferido para Londres, onde passou por sessões de quimioterapia e também um transplante de medula óssea. No começo desta semana, o Luca teve alta, vai continuar o tratamento, mas já pode voltar a conviver em casa, o que é muito melhor para uma família e para o coração dos pais. Mas segue, então, com esse cuidado, esses olhares atentos, não é, doutor, em cima do tratamento. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar, primeiro, o que é exatamente esse tipo de câncer, neuroblastoma. Acomete a qual parte do corpo? Elisa, o neuroblastoma é um tumor maligno que tem origem em células nervosas, principalmente da glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins e tem uma quantidade grande de neurônios, principalmente relacionados com o sistema nervoso autônomo simpático. A criança ela pode evoluir com uma perda de peso, com, enfim, uma alteração do seu próprio desenvolvimento e sinais e sintomas também relacionados com a compressão local, por exemplo, da medula espinhal e outras lesões nessa região da própria cavidade abdominal. E requer, obviamente, um diagnóstico preciso, muitas vezes fazendo aí, através de uma abordagem cirúrgica, a biópsia, o entendimento da anatomia patológica e da própria histologia e depois, então, a complementação do tratamento de acordo com o seu estágio, né, com quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, em alguns casos, isso depende muito. E, obviamente, né, requer um cuidado muito grande e uma parceria enorme da família para acolher e ajudar durante todo o processo do tratamento e restabelecimento do paciente. Pois é, doutor, família, é justamente isso que eu gostaria de perguntar para o doutor, a importância de um ato como o do Patrick, não é? Pouco mais de 30 anos, um atleta em altíssimo rendimento interrompeu os trabalhos e falou, opa, pera lá, antes de tudo isso aqui que eu vivo tem o meu filho. E deixou de trabalhar para poder estar presente com a criança. Quais diferenças essa presença, esse tratamento físico, né, e amoroso de uma família pode fazer no tratamento de uma pessoa? Elisa, já tem indícios, e falando principalmente das crianças, de que a presença, o carinho e a forma de lidar de uma maneira bastante humana e amorosa faz com que o desenvolvimento cerebral aconteça de uma forma privilegiada. Crianças que foram maltratadas ou negligenciadas, já existe evidência científica que tem o hipocampo, que é essa área responsável pela memória que fica dentro dos lobos temporais, até 10% menor. E crianças que tiveram, então, a sua infância tratadas com carinho, com afeto e com toda a sua preocupação, conseguem privilegiar desse tamanho proporcionalmente maior também dessa parte dessa estrutura importante do órgão, o que faz com que a gente possa entender que a própria cognição, inteligência, venha a ser desenvolvida de uma forma ainda melhor. Doutor, e para quem pensa assim, ciência é matemática, não tem a ver com sentimento, com você estar feliz ou estar triste, isso não altera em nada. Se você tomar um remédio, ele vai agir no seu corpo independentemente do amor que você recebe em volta. Nesse caso, esse tipo de pensamento acaba não fazendo muito sentido, não é? Porque o senhor está trazendo aqui para a gente o exemplo claro e específico de que o amor é capaz de modificar um tratamento. Sim, mais do que isso, Elisa.
mesmo, bom, o amor, as coisas boas de celebrar é fácil a gente dar significado, né? Mas até mesmo a dor também, ela é importante de ter um significado, tanto para o indivíduo como para a própria família, porque isso que faz com que as pessoas se desenvolvam, entendendo que todo mundo vai morrer um dia. Então a nossa experiência, desde o momento que a gente passa a respirar sozinho até o último suspiro, quando tem significado, e aqui a gente fala da formação de elo afetivo, você imagina um jogador no auge da carreira, tão jovem, na verdade, mudando o curso. Eu tenho certeza que isso não foi nem muito consciente, essa decisão, porque existe, obviamente, uma tendência de você querer proteger a sua prole. E o que for necessário para fazer por ela, o indivíduo acaba fazendo, e isso dá significado, às vezes, a toda uma existência. Você imagina, tomara que o menino tenha uma super evolução, melhore e evolua para a cura. Mas durante todo esse processo, muita troca de significado está acontecendo dentro dos elementos dessa família. E você pode imaginar o quão enriquecedor e significativo isso é para a experiência dessas pessoas. Olha, Patrick, à distância, sinta-se abraçado e com um abraço de muito carinho, viu, para você, para sua família, para o Luca. Eu não tenho aqui o nome da mamãe, mas mamãe, sinta-se abraçada também, que tudo isso passe o quanto antes. Desejamos melhoras e muito amor para todos vocês. Próximo assunto que a gente traz aqui, doutor Fernando Gomes, nós falamos esta semana sobre alterações do clima, poluição, um relatório da própria OMS dizendo, a gente trouxe uma listinha, não é, dos males que podem ser causados por causa dessas oscilações climáticas. Aí a Jaqueline, nossa telespectadora, foi lá no Twitter, usou a hashtag correspondente médico e fez uma pergunta sobre poluição, mas não a poluição que a gente falou aqui. Ela quis saber sobre poluição sonora. Vamos ver a pergunta dela? Você se incomoda de vez em quando, gente, hein? Com som alto, aquelas músicas? Gostaria de saber os males causados pela poluição sonora. Vivo em um local turístico onde fazem eventos e dentro da minha casa fico com um som de mais de 70 decibéis por um período maior que 12 horas seguidas. Minha nossa, bom, a Jaqueline até já conseguiu medir e saber ali quantos decibéis invadem a casa dela. A gente conversou com o otorrinolaringologista André Matheus e ele falou pra gente como saber se os ruídos do nosso dia a dia estão causando algum mal para a nossa audição. É muito interessante e até curioso compreender a influência da poluição sonora ambiental sobre a nossa audição. Trabalhadores expostos a ruído intenso, maior do que 85 decibéis, por um período maior do que 8 horas de exposição diária, sabidamente apresentam perda de audição ao longo do tempo. Portanto, se você é exposto a muito ruído e imagina a possibilidade de uma perda de audição, procure um otorrinolaringologista e realize um teste que avalie a sua audição, que se chama audiometria. A audiometria é um teste bem interessante. Você entra numa cabine, coloca um fone, fica ouvindo uns ruídos e o doutor pergunta, você está ouvindo? Esse chiadinho, se você não estiver ouvindo, aí pode ser um problema, hein? A gente tem aqui, inclusive, uma arte explicando esses decibéis, doutor. Quantos números? Está parecendo até aula de matemática, mas a gente está falando de otorrinolaringologia. Isso. A explicação do doutor André Matheus foi perfeita, mas vamos complementá-lo aqui com algumas informações para a gente trazer para o palpável. Porque mais claro e mais escuro, quando a gente fala de informação visual, é fácil, mas a questão da audição às vezes pode ficar meio nebulosa. Então vamos imaginar o seguinte, uma erupção vulcânica, 180 decibéis, destruição instantânea da audição. 130 decibéis, sirene, show de rock, 5 minutos por dia, pode levar a uma perda a longo prazo. 100 decibéis, por exemplo, um trator, uma motosserra, uma furadeira, 5 minutos por dia, pode levar a uma perda a longo prazo. 90 decibéis, que é o trânsito em grandes vias, 8 horas por dia, também pode provocar. A gente só está mostrando aqui exposições que naturalmente podem acontecer. E 70 decibéis, que é o barulho de um liquidificador, aspirador em pó e palestras, também acaba sendo aceitável. Lembrando que a nossa comunicação aqui, falando de uma forma tranquila, mais ou menos 50 decibéis, quando uma pessoa sussurra 40, quando o indivíduo briga ou argumenta muito alto, isso vai para 60 decibéis, pode incomodar bastante, mas não faz perder a audição. Não queremos esse tipo de momento, aquela brigaiada que começa a discussão, 60 decibéis? É, 60 decibéis. 60 decibéis. Mas você sabe, Elisa, que tem um problema relacionado com tudo isso. Se a gente tem uma perda auditiva, a gente tem menos entrada de informação para dentro do cérebro. E, por exemplo, você pode imaginar que grande parte dos indivíduos que podem evoluir, por exemplo, com a demência, poderiam ter esse quadro revertido se tivessem o diagnóstico precoce e o tratamento estabelecido. Por isso que é tão importante a gente cuidar da audição. E todo mundo que utiliza aqueles
aqueles fones de ouvido, muitas vezes não presta atenção em relação a isso. Mas o adequado é você escutar aquilo com 50% do volume ou menos. E uma dica bem prática, assim, para pai e mãe, para saber se a criança está escutando de forma adequada ou não. Se você consegue chegar perto da pessoa e você que não está com o fone escuta, opa, alto lá, está errado. Tem que estar mais baixo para você não provocar lesão neurosensorial. No metrô, no ônibus, é comum, não é? A gente está perto de alguém e à distância conseguir ouvir em volume alto o que a pessoa está ouvindo, identificar até o estilo e às vezes até a letra da música. Tem uma observação interessante para a gente trazer aqui, ainda sobre perda auditiva. Até o ano de 2050, segundo a OMS, cerca de 25% da população mundial deverá ter algum grau de perda de audição e 700 milhões vão precisar de serviços de saúde para reabilitar a audição. É a prova de que a gente está falando de uma questão de saúde pública, não é, doutor Fernando? Que parece passar imperceptível. O senhor estava falando aqui, eu estava lembrando dos trabalhadores nas ruas, por exemplo, quem está ali com uma a furadeira dentro das casas, motosserra, os tratores, ou seja, pode ter uma perda auditiva a longo prazo. No dia a dia, a gente não identifica muito esses problemas, mas quando observa de maneira macro, 10 anos fazendo aquilo, 20 anos, aí esses problemas aparecem. Por isso que a pergunta da nossa telespectadora foi bárbara, porque é um tipo, obviamente, de poluição que muitas vezes pode parecer, apesar de ruidosa, acaba sendo silenciosa a nossa observação, mas ela está existindo e acaba impactando direto dentro da saúde do nosso corpo. Doutor, show de rock. E você, curte um show de rock? Tem que ficar atento a essa informação aqui que o doutor trouxe, hein? 130 decibéis você encontra em sirenes ou num show de rock. Doutor, quando a gente vai a um show, parece que a gente vai embora e fica uma pressão diferente aqui no ouvido. No outro dia ainda parece que tem algo diferente acontecendo. Significa que de repente a gente machucou um pouquinho a nossa audição porque o volume era muito alto? Sim, e para sempre que você acaba provocando o estresse, entenda, uma superutilização de um órgão do seu corpo, você precisa de um tempo de repouso para restabelecimento. Por isso que quanto mais curto o tempo, menos lesão acaba acontecendo. E, obviamente, respeitando aqui as alterações que podem existir se você lesa o seu órgão de uma forma até mesmo definitiva. Lembrando que o problema não é só a questão auditiva, né? A gente viu aqui a questão cognitiva que pode impactar, assim como também outras alterações, como, por exemplo, pressão arterial, ansiedade, depressão e outros problemas que aparecem de uma forma ali meio camuflada ou disfarçada. As crianças nas escolas também, que muitas vezes têm dificuldade de conseguirem aprender, né? Justamente porque não estão ouvindo bem. Enfim, cuidemos dos nossos ouvidos e agora com a informação aqui trazida pelo Dr. Fernando Gomes. Deixa eu ressaltar uma questão, a Jaqueline, a nossa telespectadora, foi quem mandou a pergunta da poluição sonora. E olha só, Jaqueline, o que a gente transformou aqui no quadro, a gente expandiu o assunto, democratizou o acesso à informação e trouxe ainda mais informações para quem nos assiste. Então eu vou usar o exemplo da Jaqueline para reforçar. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, #correspondente médico, que ela pode aparecer aqui em nosso telão. Doutor Fernando Gomes, está me ouvindo certinho? Tá tudo bem? Perfeitamente. Aí fala, hein? Não muito. Obrigada por hoje, doutor. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.